Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje é dia 11 do mês de julho. Estamos no alto do monte, na tardezinha. Ali está se pondo o sol. Amanhã será Santa Ceia. Amanhã, a grande Santa Ceia de Adonai. E hoje nós viemos aqui para consagrar os elementos da ceia. Olha ali a cidade de Curiúva. E nós viemos aqui no Alto do Monte, minha esposa e eu, para nós consagrarmos a ceia. Eu quero ministrar uma palavra rápida, porque o sol já vai se pôr. E eu vou estar ministrando a ceia para todo aquele que tem crido na minha fé e que tem participado, mesmo à distância, tem participado com a gente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Olha só, aqui está a cidade de Curiúva. Nós estamos aqui no alto do monte. É um monte aqui que tem a volta de Curiúva. Ali está o sol, que sol maravilhoso. Aqui para cima aqui tem mais um pouco, daqui a pouco eu vou estar indo lá fazer a minha oração particular. Mas tenha certeza que a mão do Criador dos céus e da terra estará operando na sua vida. Em nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Se você tem aí na sua mão a sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 37. É os dois últimos versículos deste capítulo. Aí inicia-se o próximo capítulo e vai até o versículo 6. Olha só, está escrito assim na palavra. Esta passagem é o pacto da traição. É o pacto da traição. E todo aquele que está embaixo de traição está embaixo de maldição. Todo aquele que usa de engano não ficará firme perante os olhos do Eterno. E todo aquele que é mentiroso não estará nos tabernáculos do Criador. Então ele diz isso, lá no livro do Salmo. Olha o que está escrito aqui. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Aqui está falando de quem? Do Mestre, de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. E todo o povo ia ter com ele. E aonde? Ter com ele. Ao templo de manhã, cedo, para o ouvir. Ou seja, eles não iam somente por causa de milagres. Eles iam para ouvi-lo, buscar conhecimento, entendimento da Sagrada Escritura. 90% do ministério de Yeshua foi ensinar. Ministrar é ensinar. Porque melhor do que você receber uma cura somente, é você aprender a viver dentro do plano do Criador. Você vai viver curado, liberto, abençoado. Melhor do que alguém te dar uma colher de comida, é você ter um banquete inteiro à sua disposição. E você só terá isso se você estiver dentro da palavra do Criador. Olha o que está escrito mais aqui. E estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado de Pessah, os pães Matzot e a Pessah, a Páscoa. Olha só, e diz mais, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam. Aí você pergunta, mas como? Homens religiosos. Mas foram esses mesmos filhos de sacerdote, foram os pais desses daqui que mataram o profeta Zacarias. Foi eles que mataram Zacarias. Por quê? Porque Zacarias condenava a prática e a ganância dos sacerdotes. Zacarias era um profeta. Zacarias, ele era um profeta. E ele condenava, porque as ofertas que eram levadas no templo era usada de meios escusos, era usado para enriquecimento ilícito, era usado para comprar bens próprios para os sacerdotes.
E Zacarias condenava isso. Condenava essas práticas. Você pode ver no livro do profeta Zacarias, todo aquele livro é pregado para sacerdotes. Ele é pregado para pregadores, para pastores, ministros, diáconos, bispos. Não é pregado para o povo, porque o povo cumpria com a sua parte, levando às igrejas, às sinagogas, as suas ofertas, seus dízimos. Porém, os sacerdotes roubavam ao Criador. O sacerdote era aqueles que roubavam ao Criador. Por isso o Criador fala: roubarás o homem a Deus? Ao Adonai? Olha só. E justamente esses sacerdotes estavam procurando meios de matar a Yeshua. Incrível, né? Como que homens de Deus, homens titulados, homens do Eterno, homens titulados sacerdote, querem matar, tirar a vida. Querem amaldiçoar, querem causar condenação, sofrimento. Olha só, mas qualquer ser humano, seja ele sacerdote, pastor, bispo, diácono, presbítero, seja ele quem for, se ele não abrir o coração para que o Eterno purifique ele, se ele não tirar de si a maldade de si próprio, Satanás entra. E Satanás vai levar ele a cometer o seu trabalho. E o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. Olha o que está escrito mais aqui. E os príncipes do sacerdote iam, e os escribas andavam procurando como matariam. Porque temia o povo, eles temiam o povo. Eles temiam o povo. Eles tinham medo do povo ver que eles queriam matar, porque eles viviam enganando o povo. Eles viviam iludindo o povo. Por isso que eles temiam o povo. Eles não temiam a Deus. Não temia ao Altíssimo. Eles não temiam o Criador, mas temia os seus gansos de ovos de ouro. Temiam perder a mamata. Temiam perder a boa vida. Yeshua estava abrindo os olhos do povo. Yeshua estava tirando a venda dos olhos do povo. O povo estava vendo o que eles estavam fazendo. Não era para o Criador, era para homens. Porque homens estavam se aproveitando da boa vontade deles. Olha só. Yeshua, ele estava abrindo os olhos do povo. E eles começaram a ficar invocados. Já teve pessoa que se pudesse ter me matado, já tinha me matado. Mas não mata porque teme o povo. Teme as pessoas. Teme você que tem dado ouvido à palavra que o Criador tem ministrado através da minha vida. Se você entrar no canal que eu tenho no YouTube, é um canal voltado a abrir os olhos das pessoas. Voltado a levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Porque se você conhecer a verdade, você se torna uma pessoa liberta. Você se torna uma pessoa livre. Você se torna uma pessoa pensante. Que a maioria das pessoas não são pessoas pensantes. São pessoas que seguem apenas o que dizem. Eles não raciocinam. Porque eles têm medo de sacerdote. Sacerdote coloca o terror neles, né? Se você... cuidado você tocar no ungido. Cuidado você tocar no ungido. Ungido é aquele que obedece à palavra do Eterno. Ungido é aquele que anda embaixo dos mandamentos das sagradas escrituras. Esses são ungidos. Olha o que está escrito mais aqui. Então, porém... Satanás, Satã, olha só, entrou, porém, Satanás em quem? Em Satã, ou seja, em Judas. Satã não, em Judas. Satã entrou em quem? Em Judas. E Judas não era um discípulo de Yeshua? Era. Lembra? Era. Uma pessoa pode ser discípulo de Adonai, pode ser um grande homem de Deus agora e daqui a 10 minutos se tornar um filho do diabo. Uma pessoa pode ser um grande homem de Deus e daqui a 10 minutos se tornar um filho do diabo. Se ele não vigiar. Por isso Yeshua manda vigiar. Vigiai e orai. Nós subimos aqui no monte, já está quase escurecendo. Você pode observar aqui, a cidade ali de Curiúva já está acendendo as suas lanternas, suas lamparinas.
as suas lâmpadas, suas menorás, já estão acendendo as suas luzes, né? Olha só, já está escurecendo. Nós vigiamos para chegar até aqui. Até aqui nós tínhamos que vigiar, tem as vacas aqui no pasto, tem os buracos, tem os espinhos, e para nós chegarmos aqui intacto, nós tivemos que vigiar. E na hora de descer vamos ter que ligar a lanterna, porque já vai estar a noitezinha, vamos ter que ligar a lanterna para que nós enxergamos aonde colocamos nossos pés. Isso se chama vigiar. Se você não vigiar onde você coloca seus pés, você também vai ter problema. Judas foi cheio do demônio, cheio do diabo. E quantas pessoas não estão cheias de demônio, se passando por homens de Deus, se passando por pregadores do evangelho, porém lutando contra aqueles que falam a verdade. Lutando contra aqueles que pregam a verdadeira palavra do Eterno. Olha o que está escrito aqui. Entrou, porém, Satanás em Jeúda, que tinha por sobrenome Iscariote, homem de Queriote, o qual era dos número 12. Era um entre os 12. Ele era um dos 12 discípulos que andou com Yeshua durante todo o ministério de Yeshua. Porém, ele não se converteu. Na verdade, nem Pedro era convertido, nenhum deles era convertido. Nenhum deles era convertido. E o diabo entrou. Quem olhava para eles falava, nossa, olha, Jeúda, ele deve ser muito de confiança de Yeshua, porque ele carrega a sacola de oferta. Mas ele carregava, ele amava o dinheiro. Ele amava, você vai ver aqui que ele amava o dinheiro. O homem de Deus só deve amar a Deus. O dinheiro é apenas para suprir a necessidade da obra de Deus. Mas o homem de Deus não pode amar o dinheiro. Olha o que está escrito aqui mais, para nós encerrarmos. E foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães de como lhe o entregaria. Traição. Traição. Judas, mesmo sendo um dos 12, mesmo vendo o que Yeshua havia feito, vendo ele levantar paralítico, vendo ele abrir olho de cego, vendo ele manifestar tantas maravilhas, ouvindo as palavras que ele pregava. Porém, Judas endureceu o coração, como muitos endurecem o coração. E as consequências vêm. As consequências vêm. Se eu endurecer meu coração, não quebrantar meu coração, vai vir as consequências. Se eu não amolecer o meu coração, não quebrantar, não deixar meu coração maleável, não tirar a pedra do coração, o Criador não pode agir na nossa vida. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha entendimento, por mais que você saiba alguma coisa, se o coração não estiver disposto a reconhecer seus erros, a buscar a misericórdia do Eterno. O Eterno diz ali no livro de Ezequiel, capítulo 8, o último versículo, Ezequiel pregando para os pregadores, Ezequiel dizia que o Eterno disse, ainda que gritarem aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Eu não os ouvirei. Porque eles fazem aquilo que é contrário à minha vontade. E pega o ramo de acácia e traz ao nariz rituais de magia. Judas era um dos 12, porém foi e buscou maneiras para entregar Yeshua, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Em dar o quê? Dinheiro. Porque o amor, o dinheiro, a raiz de todos os males. Só que o dinheiro não compra a vida eterna. O dinheiro, quando uma pessoa é serva do dinheiro, ela é escrava do espírito maligno. Ela é escrava de Rassatã. Quando ela ama o dinheiro, ela se torna escrava do dinheiro. Por isso Yeshua falou, não podemos servir a dois senhores, ao eterno e ao dinheiro.
Você vai entender o porquê que eu estou falando disso. Você vai entender. Hoje, as religiões vivem à base do dinheiro. A vida das religiões não é mais o Espírito Santo, é o dinheiro. São os palácios, são as grandes construções, são as multidões. E a maioria dos pregadores são apenas artistas. Pessoas que pregam, mas não vivem o que falam. Pessoas que ensinam quando é conveniente a eles, mas quando não é, eles negam tudo aquilo que ensinaram. Olha só. Os quais se alegraram. Se alegraram. O diabo também se alegra com a derrota, com a ruína de alguém. O diabo se alegra quando alguém mente. O diabo se alegra quando alguém age enganosamente. O diabo se alegra quando um pregador que está com o coração cheio de maldade sobe num tablado, porque o diabo sabe que todo aquele que estiver embaixo da autoridade daquele pregador, o diabo pode tocar. Por isso que há tanta gente sofrendo dentro das igrejas. É incrível isso. Tanta gente sofrendo. Hoje a igreja, entre aspas, a igreja caiu no descrédito. Porque é tanta dívida, é tanta mentira, é tanto engano. Será que essa gente está agindo como Yeshua? Ou será que essa gente está agindo como Yehudas, o Iscariote? O homem de Quiriote? Da cidade de Quiriote. Olha o que está escrito mais aqui. E ele concordou em buscar oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço, longe das pessoas. Por quê? Porque Judas conhecia a Yeshua. Judas conhecia a Yeshua. Como que ele vivia, a sua simplicidade, o costume que ele tinha de subir ao monte. Judas conhecia a Yeshua. Judas, ele conhecia a Yeshua. Por isso eles combinaram. Eles combinaram para o entregar na sexta-feira. Foi numa sexta-feira. Ele terminou de ensinar quando ele subiu no monte chamado das Oliveiras. Quando ele subiu naquele lugar, então Judas achou a oportunidade para entregá-lo. Pastor, o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tudo está no controle do Eterno. Não pensa que isso aconteceu porque o Criador não quis, porque o Criador perdeu o controle da situação. Não foi isso não. Tudo está no controle do Eterno. Tudo está no controle do Todo-Poderoso. Muitas coisas às vezes acontecem. Você sai de algum lugar e muitas vezes você não entende. Você já está sentindo de sair de lá há muito tempo, mas você fica protelando. Entenda uma coisa. Tudo está no controle do Eterno. Yeshua se entregou. Não foi que alguém o obrigou, não. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. Por mim e por você. Que são pessoas que vão comer do corpo, beber do sangue em sua própria casa. Nesse domingo, amanhã. Judas pensou que estava, o próprio diabo pensou que estava vencendo. Mas ele não estava vencendo, não. Ele estava concluindo, ele estava, na verdade, contribuindo para que a vitória acontecesse para Yeshua. Assim eu digo para você, aqueles que têm me perseguido, que têm me humilhado, que eu tenho sido muito humilhado. Deus tem falado comigo que Ele está contribuindo para que a minha vitória seja muito grande. E não para que eu seja alguma coisa, mas que Ele seja glorificado através da minha vida. Alguns falam, agora nós vencemos Ele. Venceram? Espera para ver o que Deus vai fazer. O que o Criador dos céus e da terra vai fazer.
Ele é poderoso para fazer o que o homem não pode fazer. Ele é poderoso para fazer o que o ser humano não pode fazer. E Ele vai fazer na minha e na sua vida. Você que tem crido no meu ministério, no meu chamado. Você que acredita que eu sou homem de Deus. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Tenha certeza disso. Eu quero orar, nós vamos comer do corpo, beber do sangue. Eu quero orar por você. Eu quero estar orando em favor da sua vida. Tem quantos minutos aí para acabar? Tá no 20. Tá no 20? Olha só, eu quero... Vai ser 2 vídeos. Não deixe de ver a segunda parte, tá? Não deixe de ver a segunda parte. Nós vamos cancelar esse, porque o celular não tem capacidade de suportar. Nós vamos cancelar esse e aí nós vamos começar outro.